É muito bom estarmos aqui. Não há melhor lugar para nos reunirmos, nos encontrarmos do que na casa do Senhor. Já estamos num ano novo, costumamos dizer ano novo, vida nova. O novo ano já começou, os dias já se passam com tamanha velocidade que já estamos no dia 9. E agora, num novo momento, mas ainda preocupados, porque ainda temos uma nova cepa com a Ômicron, com alto poder de contaminação, alguns lugares do nosso país com muitas águas. O ano passado com tempo de sequidão, agora com tempo de inundação, principalmente na Bahia, Minas Gerais e mesmo no Nordeste. Temos um ano novo, mas já ouvimos falar de alguns acidentes que tragam vidas. Então, o ano de 2021 se foi e estamos no ano novo. E não é fácil dar uma roupagem nova no momento em que a gente vive com tantas tensões, preocupações, retornando, não retornando, não é? São tempos difíceis e complexos que desafiam a nossa caminhada cristã. O ano de 2021 se foi, o Natal também se foi. Nessa época, algumas pessoas começam a fazer algumas promessas, como fizeram na virada do ano. Alguns até já deixaram até de cumprir aquelas promessas, que duram muito pouco tempo. Mas a decoração do Natal se foi, a paisagem já mudou, as salas coloridas voltaram ao normal, os arranjos e a decoração já foram desfeitas, e reza a tradição que isso deve acontecer no dia 6 de janeiro, que é o chamado Dia de Santo Reis. Não por coincidência, o meu neto nasceu no dia de Santo Reis, 6 de janeiro. Essa semana completou seu primeiro aninho e temos o privilégio de estar aqui na casa do Senhor, onde agradecemos muito a acolhida desta querida igreja, do nosso amado amigo e irmão Yuder, e reunimos a família aqui hoje. Não por coincidência, no dia do aniversário do meu neto, completei também 42 anos de ordenação pastoral, também no dia 6. E não por acaso, eu desejo ler com os irmãos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem está com a cabeça bem ligada aí, já sabe qual o capítulo que eu vou ler. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 2. Alguém vai dizer, pastor, nós vamos voltar a falar do Natal? Não. Esse texto não é um texto que fala do Natal propriamente dito, porque é um texto pós-Natal. Então, peço aos irmãos que tomem as suas Bíblias e acompanhem a leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus, no capítulo 2, lendo os versículos de 1 até ao versículo 12. A igreja do passado tinha o salutar hábito de ouvir a leitura do Evangelho de pé, e eu gostaria de preservar esta boa tradição cristã, fazendo a leitura do Evangelho, estando todos de pé. Diz-nos assim o registro do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias de Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isto, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda a Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes, os escribas do povo, e lhe perguntavam onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam, em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá,
porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido, e enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles, até que chegando parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrebaria, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltar à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Vamos orar? Pai, damos-te graças, porque a tua palavra rasga o tempo e o espaço e invade este momento para falar aos nossos corações. Nós te damos graças por esta santa palavra, nossa regra de fé e prática. Te louvamos pela mais alvissareira notícia já anunciada em todos os tempos. Deus se fez carne e veio habitar entre nós para sempre. Te louvamos porque o Senhor é o Deus Emanuel que está conosco sempre, inclusive neste momento. E rogamos-te, ó Pai, bênção sobre nós nesta hora, para que o teu Espírito possa circular livremente nas nossas mentes, nos nossos corações, possa nos iluminar e trazer o recado do Senhor para cada pessoa aqui nesta manhã. Portanto, abençoa-nos, Pai, fica conosco. Oramos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Assentai-vos. Nós estamos diante de um fato histórico que tem um profundo significado para a história da humanidade. Afinal, nós estamos ouvindo falar do nascimento de um menino. E mesmo que nasça menino há muitos séculos e milênios, esse menino causou muito transtorno, muito incômodo, muita revolução, não só na sua época, mas até os dias de hoje. Afinal, nós ouvimos falar de alguém que veio de muito longe para se encontrar com Jesus. E não há nada mais importante nesta vida do que o encontro de alguém com Jesus. Eles viajaram longas distâncias. Eles andaram por muitos caminhos. E chegaram para aquele encontro que foi marcante. Um encontro inesquecível, um encontro transformador para as suas vidas. O relato de Mateus, ele é único dentre os evangelhos. Somente Mateus se encarrega de fazer este relato. E como nós mencionamos, é um relato pós-natal. Significa dizer que boa parte dos bonitos presépios que vemos construídos por aí afora tem uma falha, porque sempre coloca os magos junto com os pastores, com José, Maria, no presépio da estrebaria. Porque a essas alturas do campeonato, o menino Jesus não está mais na estrebaria. Passaram-se semanas. Para alguns, passaram-se até meses ou até ano. Porque aquela notícia tomou corpo, invadiu a humanidade. E naquela época, José deve ter alugado um imóvel na cidade de Belém. Pelo menos 40 dias nós sabemos que se passaram, porque, afinal de contas, a purificação que a mulher fazia pós-parto acontecia por esse tempo. E esses personagens são personagens que chamam muito a nossa atenção. Quando ouvimos falar em magos,
já ficamos um pouquinho preocupados, porque não é algo muito comum da nossa vida ocidental. Alguém fala que depois dos magos no Natal é muito difícil, né? Porque depois do Natal tem mais gordos do que magros, né? Mas os magos não tinham esse conceito como conhecemos hoje. Alguns pensam, inclusive, falamos de 3 reis magos. A cidade de Belém se localizava mais ou menos a uns 10 quilômetros da capital, Jerusalém, em que muita gente perguntava por que é que Jesus não nasceu em Jerusalém, que era a capital da religiosidade, a cidade mais importante dos tempos antigos. Mas Jesus nasce na pequenina Belém de Judá, e quando a Bíblia registra Belém de Judá, está identificando também a tribo de onde haveria de nascer o Salvador, porque era da mesma linhagem do rei Davi. E naquela pequena cidade, se você quiser conhecer um pouquinho sobre Belém, um dos poucos registros que temos na Escritura está no livro de Ruth, onde aquela cidade significa casa do pão, é o palco dos acontecimentos daquela dura história daquela juíza de Israel. Belém nunca se projetou muito, ainda que sempre alimentou a capital e outras regiões com a sua grande produção, por isso ter o nome de Casa do Pão. E ainda hoje não se destaca a não ser por questões turísticas, vendendo souvenirs, lembrancinhas daquilo que era uma previsão profética. Jesus nasceu em Belém pela sua linhagem, Jesus nasceu em Belém por ser o cumprimento de uma profecia, Jesus nasceu em Belém porque não era plano de Deus que ele nascesse com toda a suntuosidade da capital e da religião do seu tempo, que era Jerusalém. E acontece que a notícia se espalhou tanto que um homem, o poderoso Herodes, o Grande, um homem que fez grandes edificações, inclusive foi quem iniciou a construção ou a reconstrução do Templo de Jerusalém. Herodes era conhecido não apenas por ser um grande político, com muitas articulações, mas ele também era reconhecido pela sua maldade. A sua história traz experiências de morte, porque assassinou gente da sua própria casa, eliminou parentes muito próximos, gente muito achegada a si mesmo, porque era um homem cruel. E por isso ele não tem problema depois de dizer o seguinte: eu, para eliminar este rei, vou eliminar todas as crianças de 2 anos para baixo. O que é mais uma prova de que já havia se passado algum tempo desde o nascimento de Jesus. Ele queria atingir até 2 anos de idade. Esse rei genocida, que tem todo o poder, que é chamado de grande, agora fica abalado com o nascimento de um menino. Que isto? Mas os magos do Oriente chamaram a atenção de Herodes, foram até aquele momento, e ele se articulou com reuniões internas com aqueles homens que alguns chamam de príncipes ou de reis. Não temos precisão quanto a isso. Aliás, não temos tanta informação assim a respeito dos magos. Mas sabemos que não são magos no sentido que nós temos hoje, de alguém que fica fazendo previsões, prognósticos, anúncios, como alguns adivinhos que existem por aí, futurólogos ou pseudo-futurólogos que têm como prever o futuro, mas eram homens estudiosos, homens letrados, homens que estudavam as estrelas, eram astrônomos que pesquisavam tudo e devem ter lido a respeito dessas profecias, sabiam de toda essa história. Não podemos dizer que eles eram exatamente reis. Não podemos dizer que eram exatamente 3, ainda que a conclusão tirada que oferecer ouro, incenso e mirra, passa-se a ideia de que eram 3 pessoas. E existe a tradição, inclusive de evangelhos apócrifos, que dizem que os 3 magos eram 3 irmãos. Melquior, que reinava sobre os persianos, Baltazar, que era rei dos indianos, e Gaspar, que dominava no país dos árabes. Mas não temos confirmação histórica quanto a isso. Mas o ponto de destaque é que eles se encontraram com Jesus. E aquele encontro tornou-se determinante para a vida deles, como pode ser determinante para a sua vida também. Espero que todos aqui
já tenham se encontrado diretamente com Jesus. Porque quando olhamos para esse texto aqui, nós aprendemos que o encontro com Jesus, ele tem um preço. Ele exige que a pessoa se abdique de algumas coisas. Aqueles magos, eles viram a estrela e passaram a seguir a estrela. Eles deixaram a sua terra. Eles se movimentaram até Jerusalém e depois até Belém. Eles saíram da sua zona de conforto, do seu lugar comum, e deram passos, longos passos, até se deslocar do Oriente para chegar a Belém. O encontro com Jesus exige alguma coisa de nós. É interessante que muitas vezes aqueles que estão perto, fisicamente, como Herodes, estão com o coração longe. E aqueles que estavam tão distantes fisicamente, estavam com o coração tão próximo para se aproximar de Jesus. Mas eles se movimentaram, eles se mexeram. Parece que eles sabiam que quem não se mexe é poste. E entenderam que tinham que fazer algo. Por isso que quando Jesus encontrou tantas pessoas aqui por este mundo, ele diz que quem quiser vir após mim, precisa pagar esse preço. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então aqueles sábios, eles fizeram algo para se encontrar com Jesus. E aqui está a dificuldade de muita gente para se encontrar com Jesus. Porque as pessoas estão de braços cruzados, estão esperando apenas um milagre do céu. E não se dispõem a abrir mão daquilo que têm, daquilo que são, para se aproximar de Jesus. Negar-se a si mesmo não é tarefa fácil, sabe por quê? O nosso ego costuma ser o nosso maior Deus. Muitos são ególatras ou ególatras. Adoram a si mesmo como fazia Herodes. E acham que estão no centro de todas as coisas. E vivemos num mundo e numa sociedade em que as pessoas alimentam as nossas ambições, as nossas vaidades, as nossas presunções. E não é fácil negar-se a si mesmo para ir atrás de Jesus. Aqueles homens só tinham uma preocupação. Não era com o seu reinado, com seus presentes, com o acontecimento, com a data, com o evento, mas era o desejo de estar perto de Jesus. Eles partiram da teoria para a prática. E como dizia o cientista criador da teoria da relatividade, Albert Einstein, ele dizia: chegou a hora de substituir os meus ideais de sucesso pelos meus ideais de realização. Não podemos ficar só na teoria e desejando e aguardando e esperando algo. Temos que dar um passo em busca da pessoa de Jesus. Olhamos para esse texto aqui e perceberam que eles chegaram primeiramente em Jerusalém. O rei Herodes tentou fazer uma manobra com eles, um acordo numa reunião secreta. Ele reuniu os seus sacerdotes, os escribas, e ele queria mais detalhes daquele acontecimento histórico. E diz no texto, inclusive, que Herodes ficou alarmado, e com ele toda a Jerusalém. Sabem por quê? Porque eles sabiam da maldade que havia naquele homem e do que ele seria capaz de fazer, como fez depois ao matar muitas crianças na tentativa de eliminar Jesus. Mas os magos chegaram até Jesus. E diz o texto que quando chegaram perto de Jesus, eles ficaram muito alegres, cheios de júbilo, cheios de contentamento. O nosso encontro com Jesus tem que trazer esse tipo de satisfação na nossa vida. Quando nos encontramos com Jesus, a alegria tem que ser uma tônica dominante na vida da gente. Porque Ele tira a tristeza e Ele coloca a alegria no nosso coração. Não é mais alegria de lábios, de palavras, mas a alegria que vem de dentro. E a alegria do Senhor é a nossa força.
E a alegria é marca do cristão, aliás, diz a própria Escritura, que até o sorriso que embeleza todo o nosso rosto. Mas quando vem o sorriso de dentro, o sorriso do coração, que nasce na alma, da sinceridade, como daqueles homens que se encontraram com o Senhor e sentiram grande satisfação neste encontro. Uma coisa interessante, como você percebe tantas pessoas que se encontram com Cristo e passam a ser pessoas tristes. Parece que não buscam o júbilo do que é o momento do encontro com o Senhor. Abrem mão de algumas coisas que davam para elas uma aparente alegria, mas não se apropriam da alegria que é fruto do Espírito de Deus. Quando nós lemos o Evangelho, nós nos deparamos com muita gente que se encontrou com Jesus. Pessoas que se alegraram em receber Jesus na sua casa. Gente ficou feliz em poder estar próximo do Mestre. Quando você lê Lucas capítulo 15, Jesus conta a parábola dos perdidos. Em Lucas 15 há 3 perdidos. A dracma perdida. Uma mulher perde uma moeda dentro de casa, aparentemente uma moeda sem muito valor. E ela revira aquela casa de toda forma para achar a sua moeda. Quando encontra a moeda, ela reúne as amigas e faz um grande acontecimento, porque, afinal de contas, para ela, aquela joia era muito preciosa. Ela nos traz a lembrança daqueles que se perdem dentro de casa. Cuidado, porque a gente às vezes tem pessoas perdidas dentro de casa. Jesus contou a história do pastor que teve a ovelha perdida, que deixa as 99 e vai em busca daquela ovelha que precisava de tratamento especializado. Quando ele faz isso e traz a ovelha nos ombros e pensa as suas feridas e a integra novamente ao rebanho, diz o texto que o pastor ficou jubiloso, cheio de alegria. Jesus falou a parábola também do filho perdido. Assim como a dracma nos lembra aqueles que se perdem dentro de casa, a ovelha nos faz lembrar daqueles que se perdem no meio do rebanho. E essa é uma das missões mais desafiadoras dos pastores. Buscar ovelhas que estão perdidas na casa de Israel. Muitas vezes deixar todos aqui e sair em busca de uma. E o filho representa aqueles que se perdem pela vida ou pelo mundo afora. De um filho que pegou antecipadamente a sua herança, gastou tudo o que o pai poderia lhe dar um dia, e que arrependido volta para casa. E quando volta para casa, o pai o avista de longe, o filho está se arrependendo de ter tomado o caminho errado, quer acertar a vida, nem que seja agora, não mais como filho, mas como um funcionário da fazenda. Mas o pai manda colocar anel no dedo, sandália nos pés, vestir a melhor roupa, mata o novilho, faz um churrasco, convida as dançarinas, liga a música e diz que todos se alegraram naquela casa a ponto de causar até ciúme no irmão mais velho. E o pai disse: meu filho, nós precisávamos nos alegrar porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É por isso que quando os magos chegam naquela cidade de Belém e se deparam com o nascimento do menino Jesus, eles se alegram com grande e intenso júbilo. Essa alegria faz parte da sua vida cristã. Você já teve esse encontro com Cristo que enche o coração de júbilo, de alegria, de satisfação? Aqueles magos pagaram o preço de ir atrás de Jesus. Quando se encontraram com Jesus, eles se alegraram com intenso júbilo. Mas diz o texto que quando chegaram bem próximo de Jesus, eles se ajoelharam. Eles se prostraram. Porque o encontro com Jesus traz quebrantamento. Sem nenhum acordo nosso, aqueles que elaboraram a liturgia colocaram para nós ali, Deus começou a escrever uma nova história a partir do seu Filho.
Sem combinar, nós cantamos agora sobre estar quebrantado. Porque o encontro com Jesus traz quebrantamento a todos nós. O fato de se curvar e de dobrar os seus joelhos não era apenas uma atitude de respeito ou até de adoração, era muito mais do que isso. Era o reconhecimento de que aqueles homens, mesmo sendo conhecidos como reis, como líderes, como autoridades, como sábios, agora eles não têm problema de se curvar diante do Senhor. Os cristãos desse tempo precisam muito aprender com essa experiência do quebrantamento. Mais do que em todas as épocas, esse é o tempo próprio de nós sensibilizarmos a vida das pessoas com uma mudança de postura nossa. Vamos exaltar, vamos glorificar, vamos adorar ao Senhor, mas não podemos deixar de dobrar os nossos joelhos. Como fizemos há pouco, em muitos cultos, as pessoas têm a oportunidade de dobrar os joelhos para adoração. Se o joelho estiver dobrando muito, vá procurar a ajuda do seu ortopedista, fisioterapeuta, vai fazer um tratamento especializado para que esse movimento aconteça. Mas de nada adianta dobrar esses joelhos físicos sem dobrar os joelhos da mente, da alma, do coração. Falamos há pouco do egocentrismo ou da egolatria que muita gente desenvolve. As pessoas se esquecem daquilo que o reformador João Calvino dizia, que a humildade é a principal virtude para a fé. Se a pessoa não estiver a ponto a quebrar o seu orgulho, a sua vaidade, o seu ego, jamais vai se ajoelhar diante de Jesus de Nazaré. E agora imagine a cena de homens com tanto recurso, com tanto poder, com tanta sabedoria, se prostrando diante de um menino. Esse é o escândalo que o Evangelho tem para todos nós, porque aquele não era um menino qualquer. Mas, meus irmãos, quantas vezes estamos assistindo pessoas que acham que tem que chegar diante de Deus só para ficar reivindicando as coisas, para exigir as coisas. Parece que Deus é o despachante de alguns que acham que tem autoridade para chegar diante dele para reivindicar coisas. Aqueles magos eram servos, submissos. E nós precisamos besuntar um pouco mais os nossos joelhos para aprender a nos curvarmos diante daquele que é o único Senhor e Salvador. Não há outro Deus, não há outro Senhor, não há outro Salvador para nós. Por isso a nossa postura tem que ser como daqueles homens, de estar pronta a nos quedarmos diante dele. Lembram da experiência das duas irmãs, Maria e Marta? Ela é altamente ilustrativa para todos nós, porque Jesus foi na casa de pessoas muito amigas. A casa deles em Betânia, de Maria, de Marta e de Lázaro, que Jesus ressuscitou dos mortos, era um lugar onde Jesus pernoitava de quando em vez, parava por lá de vez em quando. Mas quando Jesus chegava, o mais comum era de todo mundo parar tudo para ficar perto do Mestre. E foi Jesus quem chamou a atenção de Marta. Porque tão logo Jesus chegou naquela casa, Maria se quedou aos pés de Jesus para aprender dele. E Marta ficava preocupada, arrumando as coisas de um lado para o outro, para lá e para cá. Alguém vai dizer, bom, quando a gente recebe visita, alguém tem que fazer o cafezinho, tem que preparar o bolo, botar a mesa, arrumar as coisas. Nada de mal em querer fazer isso, que faz parte de uma boa hospitalidade para uma visita que está em casa. Mas Jesus pergunta, Marta, por que você está agitada de um lado para com o outro? Tenho descoberto que tem muita gente que vive agitada de um lado para o outro porque tem medo de parar para estar a sós, ter que tratar com Deus e às vezes consigo mesmo.
Muitas vezes essa movimentação, essa agitação pode ser uma fuga. Porque Jesus pergunta, Marta, por que você está agitada de um lado para o outro? Maria escolheu a melhor parte, que é quedar-se aos pés de Jesus. Nessa vida agitada, eu sei que não é fácil fazer isso, mas nós precisamos encontrar momentos para nos quedarmos diante do Senhor, para cultivar tempo a sós com Ele. E é exatamente nessa experiência, aparentemente da solidão, que eu gosto de traduzir mais com a solitude, de você estar a sós para poder conversar com Deus. Desculpem, mas a igreja às vezes faz muito barulho. E o barulho mais santo que a igreja faz é quando os joelhos estão dobrados, de gente que está recolhida no seu quarto, que pode não ser um aposento físico, mas talvez do seu quarto interior, onde ele se refugia, quedando-se diante de Jesus, para buscar a sua orientação, a sua direção, a sua cura, o seu tratamento. E são aqueles magos que nos ensinam a encontrar com Jesus e nos curvarmos perante Ele, dobrando os joelhos da nossa alma. Mas ainda vejo nesses magos ou esses sábios do Oriente, que eles também entenderam que se encontrar com Jesus implica em fazer entregas, em fazer doação. Eu diria de fazer uma entrega total do que são, dedicando-se, portanto, ao Senhor com as suas contribuições. Sei que a igreja está fazendo a construção do templo lá, eu não estou aqui querendo fazer propaganda não, mas eu acho que as doações são bem-vindas. Tenho visto o reverendo Der falar isso muitas vezes nos cultos online, quando participamos à distância. Mas o que o texto quer mostrar é que aqueles homens levaram tesouros preciosos para entregar ao Senhor, que não são importantes por seu valor, mas eles levaram do melhor que tinham para o seu Senhor. E entregaram o melhor que tinham para o seu Senhor. Então eles entraram, se prostraram e ofereceram os seus tesouros. Ouro, incenso e mirra. Na verdade, você vê nesses presentes significados, porque eles estão prestando uma adoração àquele que é rei, àquele que é sacerdote, àquele que é profeta. Então trazem o ouro de Ofir, o melhor dos metais, que é um presente próprio para se entregar a um rei. Eles trazem o incenso da Arábia, algo que era dado aos sacerdotes, extraída de árvores da Arábia e da Abissínia, que era usada para embalsamentos, para perfumar os corpos. O presente digno de um profeta. Eles trazem a mira da Etiópia, uma goma aromática extraída de árvores. Me permitam corrigir, este é o presente digno do profeta, o incenso é o presente digno de um sacerdote. E na entrega destes presentes, eles estão entregando as suas vidas ao Senhor. Deus não vê quantidade daquilo que nós entregamos, mas Deus vê a motivação do nosso coração quando nós entregamos. Mas o encontro com o Senhor nos faz querer entregar o melhor que temos para Ele. Por isso, quando Ele olha para nós com o seu olhar de amor, Ele diz assim, filho meu, dá-me o teu coração. Nada é mais precioso em nós do que o nosso próprio coração, porque às vezes podemos dar tudo e o nosso coração ainda está longe dele. Então Ele está dizendo, filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, dá-me os seus dons, as suas habilidades. Dá-me os teus talentos. Coloque isso à disposição do meu reino. Filho meu, dá-me dos teus recursos, das tuas reservas, do muito que eu tenho lhe dado. Portanto, temos que fazer do nosso encontro com Deus, com Jesus, um encontro que se manifesta de forma efetiva
oferecendo a Ele sempre o melhor. Deus não merece qualquer coisa. Comum a gente ouvir, olha, entrega isso aqui, a sobra mesmo, pelo amor de Deus. Para o Senhor nós separamos sempre o melhor. Por isso que a festa das primícias, celebrada pelo povo de Israel, se revestia de tamanho significado, porque da colheita feita, o primeiro fruto da terra era para ser entregue ao Senhor. Porque Deus merece o melhor de todos nós. O seu encontro com Jesus tem que gerar esse tipo de resultado na sua vida, em que você haverá de oferecer-se integralmente para Ele, e tudo que Ele coloca ao seu dispor pode ser bênção no reino de Deus. O apóstolo São Paulo disse isso: tudo que vocês comem, bebem, qualquer outra coisa que vocês façam, façam tudo para a glória de Deus. Nessa época é muito comum nós pensarmos o que será 2021. Não sei o que você está planejando para esse ano. Não sei o que você quer fazer da sua vida em 2022, agora que começamos. 2021 se foi. Muitas coisas pretendíamos fazer no ano passado que nós não conseguimos fazer. Lamentavelmente, muita gente não está conosco para fazer junto conosco. Alguns ficarão na saudade. Gente querida que partiu. Mas temos um novo ano para viver agora, onde podemos dispor de 354 dias, minha conta está certa? Para escrevermos uma nova história de vida. Ao escrever essa história, a conta não está certa, não, vocês não estão prestando atenção, está vendo? Mas essas páginas estão em branco para você escrever um novo capítulo na sua história de vida. E eu queria trazer um desafio para você aqui nesta manhã. Herodes tinha um caminho. O caminho de Herodes era o caminho da morte. Era o caminho da destruição. Era um caminho que não levava a lugar nenhum. Tanto que poucos anos depois ele faleceu. Talvez você traçou um caminho ano passado e esse caminho não deu certo. E eu queria convidar você aqui hoje, num ano novo, quando pensamos nas boas novas, porque esse texto está repleto de boas novas do Evangelho do Reino, para que você voltasse para casa hoje e se voltasse para esse ano por um novo caminho. Quando os magos se encontraram com Jesus, eles não ouviram mais Herodes. Herodes falou assim: vocês se informem e tragam a informação de volta para mim aqui. E vocês, ele não disse, mas pensava assim, e vocês não imaginam o que eu sou capaz de fazer. Mas os magos foram orientados por Deus. Deus em sonhos falou com eles: não voltem por Jerusalém, façam um outro caminho de volta. Deus sabe qual que é o melhor caminho para a gente sempre. Ele indica o caminho. Aliás, Jesus é o caminho. E o que eu queria desafiar você para voltar para casa e começar 2022 por um novo caminho. Não pode ser o caminho velho mais. As coisas velhas já passaram, tudo se foi, tudo se passou. É hora de não mais olhar para trás, mas de olhar para frente. Seguir o caminho novo que Deus aponta para nós. Os sábios do Oriente pode ser um bom direcionamento para a gente. O que eu estou pronto a abrir mão para poder estar com Jesus, como aqueles homens fizeram? O que você está pronto a fazer? Os seus encontros com Jesus que vão acontecendo nos natais nossos de cada dia, têm trazido alegria no seu coração? Vamos fazer um caminho novo, tendo coragem de nos prostrar, nos quedarmos diante dele, reconhecendo que ele é o único Senhor e Salvador,
e que pode trazer um novo direcionamento para nós. Vamos fazer um compromisso de entregar o melhor que temos, o melhor que somos para o Senhor? 2022 está aí para você trilhar um novo caminho. O apóstolo Paulo disse assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não sei se há alguma dificuldade, algum obstáculo, alguma coisa no seu caminho que interfere. Gosto muito de um mineiro. Da minha casa, eu sou o único que não sou mineiro, como o Hilder. Mas o poeta Carlos Drummond de Andrade, lá da região de Itabira, uma região de muita pedra, muito minério de ferro, que alimenta a economia do Estado e facilita lá onde eu moro, que é o Espírito Santo, onde faz as exportações da maior quantidade de minério do mundo hoje. E o Carlos Drummond de Andrade tinha um poema que dizia assim: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho havia uma pedra. Nos nossos caminhos sempre vão surgir muitas pedras. Algumas se tornam obstáculo para alguns. Outras se tornam desafios para que sejam ultrapassadas. Muitas pedras podem ser a base para uma grande edificação, para a construção de uma vida. Mas não permita que nenhuma pedra interrompa você de caminhar agora por um novo caminho. Nós vamos viver isso em 2022, se Deus quiser.